Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo essa videoaula, mas na aula de hoje a gente vai abordar aqui o metabolismo energético, né? A gente vai falar um pouco da respiração aeróbia. E aí essa aula foi produzida para os alunos do segundo ano da Escola Estadual de Ensino Médio do bairro Santa Cruz, aqui no município de Vespasiano, no ano de 2021. Então, nos seres vivos, a glicose ela é utilizada como principal combustível no interior aí das células para gerar energia. Então, é a quebra da glicose lá no interior das células que vai liberar a energia que está armazenada nessa molécula e ser utilizada então pelo nosso metabolismo para as diferentes reações que ocorrem no nosso corpo. E aí essa quebra da molécula de glicose que libera energia, ela gera alguns resíduos também, como o gás carbônico e a água. Então, essa energia utilizada aí, essa energia gerada na quebra das moléculas de glicose, ela vai ser utilizada então pelo nosso corpo no metabolismo. O que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas e de transformações de energia que acontece no nosso corpo humano. E aí fazem parte desse conjunto de reações químicas dois processos, que é o anabolismo, que é justamente a construção de novas substâncias. Então, um exemplo disso é a realização de exercícios físicos, que levam ao aumento da massa muscular. Então, pense numa pessoa que está lá na academia, fazendo exercício físico para aumentar a massa muscular. Então, durante a realização desses exercícios físicos, ocorre uma síntese, ou seja, uma produção de proteínas nas células musculares da pessoa. E observem aí nas duas figuras da direita, eu estou representando aí um músculo, uma célula muscular na microscopia eletrônica. E a gente pode ver que todas essas partes escuras aí são as mitocôndrias. Então percebam que na célula muscular, na microscopia eletrônica aqui, a gente pode ver que a célula muscular é cheia de mitocôndrias, porque é justamente a mitocôndria que vai gerar energia para as células funcionarem. E aí quando a gente pensa num músculo, por exemplo, o coração ele é formado por células musculares. E aí essas células musculares não podem parar de funcionar, porque se essas células musculares faltar energia para elas e elas pararem de funcionar, o coração para de bater e aí a pessoa morre. Então, as células musculares têm que ter muita mitocôndria, como a gente está vendo aqui nessas duas figuras, justamente para gerar energia suficiente para garantir o trabalho aí dessas células musculares. O coração, por exemplo, não pode parar de bater, então ele tem que ter muito mitocôndria para suprir essas células com bastante energia. Então, essas células musculares geralmente têm muita mitocôndria por causa disso, porque são células que têm alta demanda de energia. E aí faz parte também desse conjunto de reações que ocorrem no nosso corpo, que a gente definiu como metabolismo, é o catabolismo, que é justamente a decomposição de substâncias. Então, um exemplo é o processo de respiração celular que ocorre lá na mitocôndria, que envolve a quebra ali da glicose, que é um carboidrato. E ocorre justamente essa quebra dessa glicose para se obter energia. E aí, na maioria dos seres vivos, a liberação da energia contida nessas moléculas de glicose pode ocorrer por meio de dois processos. Nessa videoaula aqui, a gente vai falar da respiração celular aeróbia, mas existe também um processo que libera menos energia, mas ocorre quebra das moléculas de glicose também, que é o processo de fermentação. Então aqui eu vou mostrar de uma maneira resumida a respiração aeróbia. Ela é um processo em que se ocorre a quebra total das moléculas de glicose na célula, e existe a participação do oxigênio. Os resíduos produzidos vão ser o gás carbônico e a água, como a gente está vendo aí na fórmula abaixo, e é um processo que vai liberar bastante energia. Geralmente a energia vai estar armazenada
na célula sob a forma de ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma substância produzida aí nas nossas células. E a gente vai ver que esse processo de respiração aeróbia libera em torno de 36 a 38 ATPs. Então, aqui na figura abaixo, a gente tem uma equação dessa respiração aeróbia. Então, a gente tem aí a participação da glicose, né, C6H12O6, mais a participação do oxigênio e a participação da água. E ocorre lá nas mitocôndrias esse processo de respiração aeróbia, gerando então gás carbônico, água e energia sob a forma de ATP. E aí é gerado em torno de 36 a 38 ATPs. Já no processo de fermentação, essa quebra da glicose ela é parcial e não existe a participação do oxigênio. Então são produzidos também alguns resíduos e vai liberar pouca energia, em torno de 2 ATPs. Então aqui nessa equação de baixo eu peguei uma equação da fermentação alcoólica, que é feita aí por alguns fungos, né, que produz, por exemplo, o vinho, a cerveja, o pão. Então a gente tem aqui as moléculas de glicose, né, C6H12O6, e é decomposta em etanol, né, o álcool etílico, mais o gás carbônico, mais a energia. E aí essa energia liberada nesse processo vai ser pequena quando comparada com a respiração aeróbia. Vai liberar em torno de 2 ATPs, né, enquanto a respiração aeróbia libera em torno de 36 a 38 ATPs. Bom, a energia sobre a forma de ATP, né, adenosina trifosfato, como que isso é formado? Então, cada vez que ocorre a quebra das moléculas lá do carboidrato glicose, essa energia resultante da quebra das ligações lá do carbono, ela vai ser transferida para moléculas das nossas células chamadas de ATP, que é adenosina trifosfato. E aí esse ATP funciona como um reservatório temporário de energia. É como se fosse uma bateria da nossa célula. Toda a energia vai ficar armazenada ali desse processo nessa bateria que a gente chama de ATP. E aí no citoplasma das células existe uma substância que ela é conhecida como ADP, que é adenosina difosfato. Existe também radicais de uma substância chamada fosfato inorgânico. Então toda vez que ocorre o processo de respiração celular, existe uma quebra da glicose, e essa quebra da glicose libera energia. Essa energia lá nas mitocôndrias é utilizada para unir as moléculas de ADP com fosfato inorgânico, e aí forma-se a substância ATP, que é a adenosina trifosfato. Então percebam aí nessa figura que a gente tem ali na parte de cima os carbonos, né, os 6 carbonos aí da molécula de glicose, e essas ligações entre esses carbonos foi quebrada. Quando essas ligações são quebradas, lá no citoplasma da célula, ocorre durante, né, esse processo de respiração aeróbia, lá no citoplasma, quebra-se essas moléculas, essas ligações dos carbonos ali da molécula da glicose. E aí libera energia. Essa energia então vai ser utilizada para unir as moléculas de ADP, que é a adenosina difosfato, com o fosfato inorgânico, que a gente denominou aqui de PI, e forma então a bateria da célula, né, que é o ATP, adenosina trifosfato. E aí essa energia vai ser utilizada então pela célula no trabalho celular, né, para realizar diversas funções. Então, falando um pouco dessa energia sobre a forma de ATP, né? Então, quando ocorre a quebra da glicose, essa energia vai ser armazenada na forma de ATP, que é uma que a gente falou anteriormente, que é como se fosse uma bateria ali para a célula. E aí a ligação do ADP com esse fosfato inorgânico, que é o que forma o ATP, ela é reversível. Da mesma maneira que ocorre a ligação de ADP com fosfato inorgânico produzindo ATP, ocorre ao contrário também. O ATP pode ser decomposto, né, em ADP mais PI. Então, toda vez que a célula precisa de energia, ela vai recorrer a quem?
ao ATP, adenosina trifosfato, que é a bateria da célula. E aí vai ocorrer a seguinte reação: a quebra, né, desse ATP. Ele vai ser decomposto em ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico. E aí essa energia resultante da quebra desse ATP vai ser utilizada pela célula em diversas situações. Então aqui a gente tem um processo, né, da energia liberada sendo utilizada pela célula. Então percebam aí uma célula. A gente tem a glicose ali no citoplasma sendo decomposta, né, e aí a quebra dessa glicose libera energia. Lá na mitocôndria, essa energia vai ser utilizada para unir as moléculas de adenosina difosfato, que é o ADP, com o fosfato inorgânico, que a gente denominou aqui de PI. E aí formar então a bateria da célula, que é o ATP, né, que é a adenosina trifosfato. Esse ATP sai da mitocôndria, fica ali no citoplasma da célula para ser utilizado em diversas situações. E aí toda vez que a célula precisar de energia, ela vai recorrer a essa bateria da célula, que é o ATP. Então ela vai promover a quebra, né, desse ATP novamente em ADP mais fosfato inorgânico. E aí quando ocorre essa quebra, libera energia. Essa energia que estava armazenada vai ser utilizada pela célula em diversas situações. Em relação à estrutura dessa adenosina trifosfato, como que ela é formada? Então percebam aí na figura da direita que o ATP, né, adenosina trifosfato, ela é derivada de um nucleotídeo, né, que tem lá no nosso DNA, em que a adenina, né, é a base nitrogenada. Então percebam aí na figura da direita a representação da adenina. E o açúcar, né, que é o carboidrato que está junto dessa base nitrogenada adenina, é a ribose, que é um açúcar que a gente tem na molécula de RNA. O DNA tem a desoxirribose, o RNA tem a ribose. Então, junto dessa base nitrogenada adenina, a gente tem ali a ribose, percebam na figura da direita. E aí esse complexo, né, essa adenina mais esse açúcar ribose, forma a adenosina. A união dessa molécula, então, da adenosina com 3 fosfatos, a gente percebe aqui, ó, 1 fosfato, 2, 3 fosfatos, forma o trifosfato. Então, a adenosina mais 3 fosfatos forma o ATP, adenosina trifosfato. E quando a gente tem essa adenosina ligada com 2 fosfatos, aí a gente tem aquela molécula que eu falei anteriormente, que é o ADP, né, adenosina difosfato. O di é justamente porque existe 2 fosfatos ali ligando a adenina com a ribose, né? Então você tem a adenina e a ribose, que forma a adenosina ligada com 2 fosfatos. Então a gente tem um ADP. E o ATP é quando entra esse terceiro fosfato ali. Bom, as ligações, né, que mantêm unidas aí o segundo e o terceiro fosfato presos, elas são altamente energéticas. Então, quando ocorre o desligamento do terceiro fosfato, libera bastante energia aí na célula. E é essa energia que é utilizada pelas células em diferentes reações para executar diferentes funções, né? Então, o terceiro fosfato e o segundo fosfato aí, dessa molécula de adenosina trifosfato, quando ocorre essa quebra, né, esse desligamento do fosfato 2 e do fosfato 3, libera bastante energia na célula. Uma menor energia é liberada quando quebra esse primeiro fosfato, mas o segundo fosfato e o terceiro fosfato são os que mais liberam energia aí na quebra da molécula de ADP ou ATP. Bom, então vamos falar propriamente aqui da respiração, né, aeróbia, que acontece na célula. Então, na respiração aeróbia, a energia das ligações químicas que estão unindo lá os carbonos da glicose, observam aí na figura da direita, essa energia das ligações químicas vai ser liberada, né, quando ocorre a quebra das moléculas de glicose. E aí uma porção dessa energia vai ser transferida para moléculas de ATP,
que é a adenosina trifosfato, que a gente viu anteriormente, que é a bateria da célula. E aí vai ser aproveitada pela célula em diferentes situações. Então a respiração aeróbia, ela vai envolver algumas etapas, e a primeira delas vai ocorrer ali justamente naquela parte líquida do citoplasma, que é conhecida como hialoplasma. E a primeira etapa da respiração aeróbia é denominada de glicólise, ou seja, quebra das moléculas de glicose, né? Glico refere-se ao glicídio, né, ao carboidrato, ao carboidrato glicose. A lise refere à quebra, né? Então, glicose, quebra das moléculas de glicose, né? A lise, na verdade, quebra das moléculas de glicose, né? Então, a glicólise é esse processo que o carboidrato vai ser decomposto aí totalmente e vai liberar energia para a célula, para ser utilizada pela célula. As outras etapas já vão ocorrer no interior aí das mitocôndrias. Então, a única etapa que ocorre no citoplasma, né, no hialoplasma, que é referente à respiração aeróbia, é essa glicólise, né, que é a quebra desses carbonos aí, liberando energia. E de um primeiro momento, essa glicose não vai envolver, glicólise não envolve a presença do oxigênio, tá? E vai ocorrer no citoplasma. As outras etapas a gente vai estudar aqui e vai ver que vai ocorrer dentro das mitocôndrias. Então, respiração aeróbia, a primeira etapa, que é a glicólise. Então, nessa fase, a glicose, né, lá no citoplasma, ela vai ser desmontada em duas novas substâncias, que a gente vai chamar aqui de ácido pirúvico, né? Então, observem na figura da direita, a gente tem lá em cima a glicose. Lá no citoplasma acontecem algumas reações com ela, ela vai ser decomposta em duas substâncias, chamada de ácido pirúvico, né? Então, o saldo energético dessa etapa vai ser de 2 moléculas de ATP, né? E a próxima etapa já vai ocorrer no interior das mitocôndrias, que se chama oxidação do ácido pirúvico. Então, essa molécula de glicose, que lá no citoplasma ela se decompôs em 2 ácidos pirúvicos, esses ácidos pirúvicos vão entrar na mitocôndria e ocorrer também uma oxidação ali com esses ácidos pirúvicos, né? E aí vai ocorrer nessa parte que a gente está vendo aí na mitocôndria, na figura da direita lá em cima, de azul, que é conhecida como matriz mitocondrial. Então, nessa matriz mitocondrial, o ácido pirúvico, que foi formado lá no citoplasma, ele vai entrar na mitocôndria. E aí, cada molécula desse ácido pirúvico, que tem 3 átomos de carbono, como a gente pode ver aqui na figura da esquerda lá embaixo, ela vai ser decomposta numa substância chamada ácido acético. Então, só um detalhe aqui na figura da direita, da microscopia eletrônica, de uma mitocôndria, né? Então a gente pode ver ali que ela tem uma membrana, né, similar, que a gente já viu na nossa aula anterior, que é similar àquela membrana plasmática formada lá, similar àquela membrana plasmática, né, bicamada lipoproteica. Tem ali expansões dessa membrana plasmática, que é chamada de cristas mitocondriais, e tem um material aí, um líquido que banha também essas cristas mitocondriais, que é a matriz mitocondrial. Então a etapa que a gente está falando agora, que é a oxidação desse ácido pirúvico, vai ocorrer justamente nessa matriz mitocondrial, que está representada aí de azul na figura da direita lá em cima. Pois bem, esse ácido pirúvico, né, que a glicose se transformou em ácido pirúvico, lá no interior da mitocôndria, esse ácido pirúvico vai se transformar em ácido acético, e aí esse ácido acético vai se unir a uma substância chamada coenzima A. Essa coenzima A vai se transformar, então, quando ocorre a união, né, da coenzima A com ácido acético, em acetilcoenzima A, que é o que a gente está vendo aqui na figura da esquerda lá embaixo. Então a gente tem lá na matriz mitocondrial de azul, lá na figura da direita lá em cima, essa reação ocorrendo, né? Oxidação do ácido pirúvico. Então você tem o ácido pirúvico sendo transformado em acetilcoenzima A. A próxima etapa
da respiração aeróbia é o denominado ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido tricarboxílico. Então, essa acetil-CoA vai ser completamente desmontado, né, e surgem duas novas substâncias, que é denominada de NADH2 e FADH2. Essa etapa do ciclo de Krebs também vai ocorrer lá na matriz mitocondrial. E aí, esse acetil-CoA, formado lá dentro da mitocôndria, ele foi completamente desmontado e surgiu duas novas substâncias, né, chamada de NADH2 e FADH2. O que significa essas duas substâncias? Não preciso saber o nome delas, mas, a título de curiosidade, NADH2 é a nicotinamida adenina dinucleotídeo e o FADH2 flavina adenina, né, dinucleotídeo. Essas substâncias vão ser decompostas na próxima etapa, que vai ocorrer na membrana da matriz da crista mitocondrial, que a gente vai ver agora a seguir. Mas antes disso, nesse ciclo de Krebs, né, essas moléculas aí de acetil-CoA vão passar por uma série de reações, que está detalhada aqui na figura da direita, que a gente não precisa de entrar em detalhes nela, né? Vocês precisam de saber nessa fase aqui do ciclo de Krebs que a acetil-CoA sofre uma série de reações que vai culminar na formação de duas substâncias, que é o NADH2 e FADH2. É isso que vocês precisam de saber desse ciclo de Krebs. Tá? Não é necessário detalhar essas reações complexas que acontecem aqui na figura da direita. Coloquei a título de curiosidade. Quem tiver curiosidade, dá uma lida aqui do processo todo que acontece na figura da direita. Mas o que a gente precisa de saber no ciclo de Krebs é que o acetil-CoA passou por uma série de reações químicas e se transformou, né, originou duas novas substâncias, que é o NADH2 e FADH2. Isso tudo ocorre lá na matriz mitocondrial. A próxima etapa da respiração aeróbia, ela vai ser denominada de cadeia respiratória e também de fosforilação oxidativa, que é o que a gente vai ver agora. Então, aquelas duas substâncias que foi formada anteriormente, que é o NADH2 e FADH2, lá na matriz mitocondrial, elas vão liberar hidrogênio, né, H+, vão sofrer uma oxidação. E vai se unir esse H+, com o oxigênio, formando então a molécula de água, né, H2O. E aí, além disso, é liberado também elétrons com alto nível energético dessas substâncias NADH2 e FADH2. E aí, esses elétrons vão ser captados por proteínas chamadas citocromos, que a gente viu lá na nossa primeira aula algumas funções das proteínas da membrana plasmática. Aqui a gente tem um citocromo, que é uma proteína que ela é transportadora. E aí ela vai estar presente na membrana ali das cristas mitocondriais. A crista mitocondrial é uma expansão da membrana plasmática da mitocôndria. Então você tem ali aquela bicamada de membranas, similar à membrana plasmática que existe na mitocôndria, e aí as cristas mitocondriais são expansões dessa membrana plasmática ali da mitocôndria, que vai ter essas proteínas transportadoras que a gente chama aqui de citocromos. E aí vai ocorrer o seguinte: por meio de uma sequência de transporte, que é denominada de cadeia respiratória, ocorrem, que é o que está ocorrendo aqui na figura da direita, esses elétrons vão passar de um nível grande, maior de energia, para um nível menor de energia, como se fosse uma escada aí, ó. Eles estão descendo um nível de energia. E aí, quando eles mudam a camada que eles se encontram, né, voltam para camadas de energia menores, eles vão liberando energia, que está representada ali de amarelo, e cada passagem para outro nível de energia que esses elétrons têm, vai ser liberada essa energia em amarelo, que vai ser utilizada para unir as moléculas lá de ADP com fosfato inorgânico, formando então a bateria da nossa célula, que é conhecida como ATP. E aí, justamente, esse processo de formação de ADP mais fosfato inorgânico é a fosforilação oxidativa,
ou seja, é a adição de fosfato inorgânico nas moléculas de adenosina de fosfato. Então esse processo aí, esse último processo, né, de formação esse último processo de formação do ATP, ele é denominado de fosforilação oxidativa e vai acontecer lá nas membranas das cristas mitocondriais. Então o primeiro processo da respiração aeróbia acontece no citoplasma, o segundo, que é o ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e esse terceiro processo vai acontecer na membrana plasmática da crista mitocondrial. Bom, em relação ao saldo energético dessa respiração aeróbia, os ATPs que vão ser produzidos nesse processo, eles vão atravessar as membranas plasmáticas ali da mitocôndria e vai ficar ali no citoplasma. E ali no citoplasma ele pode ser utilizado pela célula para realizar diferentes funções, né, para atuar em diferentes situações. Então perceba nessa figura aqui de cima que a gente tem uma tabela com a quantidade de moléculas de adenosina trifosfato, né, que é o ATP, que são produzidos quando ocorre aí a quebra dessa glicose no processo de respiração aeróbia. Então a gente tem na primeira fase, que é a glicólise, que vai ocorrer lá no hialoplasma, formação de 2 ATPs. No ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, que a gente tem a figura aqui embaixo de uma mitocôndria, então a gente tem aqui no hialoplasma representando esse processo de glicólise. Aí lá dentro da célula, lá na matriz mitocondrial, que é essa parte de azul que tem aí na mitocôndria, você tem a formação de 2 moléculas de ATP. E aí na cadeia respiratória, que vai ocorrer justamente na membrana ali da crista mitocondrial, a formação de 34 ATPs, né? Então o NADH2 forma 30 ATPs e o FADH2 4 ATPs. Então no saldo total do processo vai ser formado aí 38, né, ATPs na célula.